que acontece, gente? Vamos lá. Primeira coisa, ter base de leitura é muito importante. Eu vou até escrever esse negócio aqui no eu ia falar no card, né? No chat, meu Deus do céu. Pronto, base de leitura. Por que é importante ter base de leitura? Justamente por ser uma matéria absurdamente verbal, que vai ter muito texto. Eu já vi livro de escola que a parte de história não tem nem imagem direito, só texto. Dá até preguiça, né, de tanto ler. Então, o que acontece? É bom que você tenha essa base de leitura para que você consiga entender aquele vocabulário de guerras, por exemplo. Já dei uma colher de chá antes da hora. Ai, que burra, dá 0 pra ela. Então, o que acontece? É importante ter essa base de leitura, primeiro, para você conseguir entender o vocabulário. Segundo, para que você consiga focar naquele texto mesmo, porque se você não tem esse hábito de ler, fica muito difícil você acompanhar um texto mais longo, tá? E às vezes a única maneira que você tem disponível é o texto, né? Se você, por exemplo, tá numa escola que tem aquele texto que 300 páginas só de texto mesmo, sem nem imagenzinha ali no meio pra dar aquela distraída, sabe? Então ter a base de leitura é muito importante, tá bom? E agora vamos pras técnicas mesmo, então, que a base de leitura foi mais um preparo, sabe? Como se fosse um basal pra isso. Então, olha só. Primeira coisa, não decore, entenda. Isso é quase óbvio, sim, é quase óbvio. Quem acompanha desde o ano passado, a Marina, por exemplo, deve ter visto já, que eu já falei disso em outras lives de humanas e coisas assim, né? Então, voltando aqui. É muito importante entender o conteúdo de humanas, em todas as áreas, na verdade, mas de humanas é essencial mesmo que você não fique querendo decorar. Por quê? Vamos pensar que um texto de história sobre uma guerra, uma grande guerra, tem lá, 7 páginas inteiras. Não, melhor, tem 7 folhas frente e verso, ou seja, são 14 páginas no total. Então, o que acontece, gente? Se você tentar decorar cada palavrinha daquelas 14 páginas, ou você vai surtar, ou você não vai aprender nada. Então você precisa entender o que está acontecendo e como é que a gente faz para que a gente entenda um conteúdo de história, para entender um conteúdo de geografia também. A gente precisa ler aquilo ali interpretando aquele conteúdo, tá? Então não adianta nada você ler todo o conteúdo de história sem parar para entender o que está acontecendo e contextualizar aquilo. É muito importante, gente. Já vai aqui a segunda técnica. História é muito interdisciplinar, sabe? Então o que acontece? Quando a gente está numa aula de história, a gente não está simplesmente na aula de história. A história vai ter relação com a geografia, com a literatura, com a sociologia. Eita, tem um negócio no meu braço, um papel aqui. Vai ter uma relação com um monte de coisa. Então é muito importante que você entenda esse contexto e faça essa associação, digamos assim, com outras matérias. Quem é meu aluno mesmo sabe que tem aula de história, que eu vou na literatura e vou na geografia para conseguir explicar uma coisa, porque a história não é tão simples, né? Não tá tão no ar assim, sabe? Quando você tem um contexto geográfico e literário, você consegue entender com mais facilidade aquilo ali. Então é muito importante entender em vez de decorar. Vou até colocar aqui. É você contextualizar, tá bom? Então, contextualizar o conteúdo. E também tornar ele mais multidisciplinar, tá? Pra você entender melhor isso, belezinha? Então, basicamente, tem que contextualizar o conteúdo. Terceira coisa, pra mim é a melhor de todas, que é você criar o perfil psicológico. Por que criar o perfil psicológico dos personagens? Vamos lá. Eu sei que isso fica meio estranho às vezes pras pessoas, tá? Então, o que acontece? Quando a gente pensa, por exemplo, vamos pensar aqui, no exemplo da história brasileira mesmo, quando a gente pensa, no Pedro Álvares Cabral, né? Pedro Álvares Cabral, todo mundo tá no contexto, né? Então, quando a gente pensa nele, é muito mais fácil você tentar entender como era o Pedro Álvares Cabral. Por que ele queria chegar aqui no Brasil? Sabe? O que ele viu aqui nessa terra? Pensar como ele pensaria, entender esse personagem, do que você ficar decorando que Pedro Álvares Cabral nasceu não sei onde, não sei o que, fez não sei o que. Então, é muito mais fácil você pensar no personagem da história como um personagem mesmo. É muito mais fácil você entender o que ele quer dizer, você entender ali, dar um contexto pra ele, como se fosse um amigo seu, sabe? Você não sai enumerando os seus amigos, né? Tipo, a Jéssica que nasceu no dia
6 de abril de 1997. Não, pra mim a Jéssica é legal, é divertida, é casada com o Ed, um tanto de coisa. Então é muito mais fácil pensar no perfil do personagem, pensando em características dele, né? Do que você ficar querendo pegar detalhezinho que é só decoreba, sabe? Então isso serve, por exemplo, para personagens de guerra, por exemplo, para Hitler, por exemplo, Napoleão, por exemplo, os caras envolvidos nas várias revoluções que a gente teve aqui no Brasil. Tipo, o carinha da revolta de Canudos, né, o conselheiro. Gente, pensar no conselheiro como a tia do grupo do WhatsApp que queria falar de Deus o tempo todo. Era ele. Então, pensando no personagem histórico como se ele fosse um parça seu, fica muito mais fácil de você entender todo aquele contexto, tá? Então, basicamente, essa é a terceira coisa, ok?